O Epito Repórter, pode também nos acompanhar através do canal do YouTube do Clube K e posteriormente vamos ainda mencionar outras páginas. Obrigado, estamos juntos. Temos o debate da manhã. O pobre, para servi-lo como motorista, logo esse indivíduo sem uma metade da população não consegue sair de casa, tem medo, precisa de escolta, logo não é poderoso, é um covarde, que infelizmente ridicularizou, idiotizou a população a lhe ver como forte. Isso é o mestre dos macacos, como sequência do tema anterior, quer dizer, é um truque que os ditadores usam para mostrar que são fortes. Na verdade não são fortes coisa nenhuma, são fracos. Precisam idiotizar a população com a política de exploração, da inconsciência, a política do inconsciente, para melhor continuar a dominá-los. Então não são fortes. Esses são covardes, são ditadores. É coisa completamente diferente. E com base a isso, nessa fraqueza, nesta brutalidade que este regime ditatorial apresenta, há algumas oportunidades de derrubá-lo. Aquilo que o professor Domingos da Cruz e o nosso moderador levanta como sendo o calcanhar de Aquiles, né? Aquiles aqui, atenção, é o nome de um guerreiro, né, da mitologia grega, que era tido como invencível. Reza a história que a sua mãe o mergulhava no rio do inferno e pronto, pegava no calcanhar para mergulhá-lo no rio. E todo o corpo era forte, mas a parte onde a mãe segurava, que era o calcanhar, era a parte mais vulnerável, mais frágil, porque não chegou, não tocou água. Isso é a história mitológica grega, e que foi derrubado a um confronto pelo filho do rei da Etiópia, né? Que não conseguiu derrubá-lo por outros sítios, e foi alvejado com uma espada ou uma flecha, com veneno ou venenosa, que acabou por derrubá-lo. Quer dizer, por mais gigante, por mais poderoso que aparenta ser, se houver um pouquinho de inteligência, de concertação, é possível te derrubarmos, né? Pronto, não sou religioso, mas a religião também diz que Davi derrubou Golias com uma pedra, uma pedrinha. Então é na perspectiva da inteligência, de nós como grupos sociais, como indivíduos que percorrem e lutam para derrubar o ditador e implantar um Estado de direito democrático, entendermos, começarmos a determinar ou a identificar as fraquezas dessa ditadura para assim derrubarmos essa ditadura na totalidade. Então todo ditador, por mais poderoso que aparenta ser, há suas fraquezas. E essas fraquezas, certeza, meu companheiro Kim poderá começar por enumerar, se for necessário. Kim, de forma assim, sintética ou enumerada, não é? Até porque o nosso manual também nos ajuda aqui a apresentar sinteticamente essas fraquezas, não é? Pode nos dizer quais são essas fraquezas das ditaduras, né? Em que ponto, em que situações nós somos capazes de enxergar essas fraquezas, né? Visto que o que nos apresenta uma ditadura é que é um regime forte, aparentemente, né? Eu já disse que é um poder aparente. Então, como podemos enxergar? De que forma, de forma enumerada, como podemos descrever essas fraquezas? Desde já, obrigado a oportunidade que me é concedida. Quanto às fraquezas aqui elencadas, não é? Neste manual em concreto, que é um manual também que está a servir de material ou de fonte para a temática em debate, queria dizer o seguinte: o manual enumera muitos, não é, aspectos que, de certa forma, espelham a vulnerabilidade das ditaduras, não é? Então, nós vamos aqui tentar trazer de uma forma mais sucinta, a fim de facilitarmos a compreensão de todos aqueles que nos acompanham em casa e não só. Antes mesmo, eu gostaria também de entrar na parte introdutória quanto ao conceito relativamente à fraqueza. Sim, mas de forma breve, da ditadura. Seria assim. Já me falou tão bem quanto
a questão do significado, não é? Do calcanhar de Aquiles, que quer dizer fragilidade, não é? Quando se diz calcanhar de Aquiles é fragilidade, conforme dizia o Jaime. Aquiles, quando Aquiles, não é? Quando dava-se banho a Aquiles, protegia-se, não é, o calcanhar de Aquiles para que não fosse afetado pela água do rio, não é? Então é aí onde estava a fragilidade de Aquiles. No entanto, as ditaduras têm ou apresentam várias fragilidades, e essas fragilidades podem ser endógenas quanto exógenas. Endógenas, eu tenho a dizer que são fragilidades inerentes ao regime por si só, ok? Porque os regimes têm tem o seu sentido de estabilidade e de instabilidade. Já na ditadura, é claro que a ditadura só agrada a elite que ela favorece, não é? A ditadura não agrada a maioria. A ditadura agrada a minoria que domina todo o resto. No entanto, esta é uma das fragilidades da ditadura, porque para se governar é necessário que haja o consentimento da maioria, embora que quem esteja na gestão da coisa pública é uma minoria, mas essa minoria tende lá a estar mediante o consentimento da maioria, não é? Isto é num regime, por exemplo, democrático, não é? Mas já em ditadura, aí há um ambiente, há uma cultura de arbitrariedade, há uma cultura há uma cultura de impunidade também, não é? E há a cultura da corrupção, quer dizer, há muitos elementos endógenos, não é? À própria ditadura. E são esses elementos que, analisados de forma mais profunda, vamos entender que são as razões que levam com que as ditaduras acabam por estar cada vez mais beliscadas, quer seja a nível da população no geral, quer seja a nível da comunidade internacional, não é? Ou se formos mais didáticos, diríamos, quer seja a nível interno quanto a nível externo. E do ponto de vista exógeno, vamos falar da questão, por exemplo, da violação constante dos direitos humanos, não é? Isto é uma prática reiterada nos regimes ditatoriais, não é? Não se respeita as liberdades individuais do cidadão, não se respeita os direitos fundamentais do cidadão, quer dizer, o poder justifica tudo, o poder é o fim último de todas as coisas, não é? Ou o poder é a medida de todas as coisas. Mesmo o próprio ditador, na qualidade de titular máximo do poder, ele não está acima do poder, ou seja, ele só vale alguma coisa quando ainda é o titular do poder. Por exemplo, aqui em Angola nós tivemos o caso concreto de Eduardo dos Santos, não é? Foi presidente da República durante 37 anos e nesse tempo todo aparentava de que era um homem intocável, era um homem inquestionável, mas quando deixou o poder, quando abandonou o poder, nós vimos a vulnerabilidade do homem, não só do regime que ele alimentou, mas a vulnerabilidade de si próprio também, não é? No entanto, a ditadura não reconhece qualquer vida humana, nem mesmo do próprio ditador. A ditadura só reconhece, digamos, a autoridade, não é, de quem ainda efetivamente goza do poder público, não é? Mas tudo isso são elementos que levam com que as ditaduras acabam por estar cada vez mais corroídas, não é? Mas aqui o autor, de forma promenorizada e mais detalhistas, citou aqui alguns pormenores
relativamente às fraquezas da ditadura, e convém que a gente leia mesmo, porque não temos como memorizar todos esses pormenores. Estamos aqui a falar, por exemplo, do primeiro ponto, fala a cooperação entre uma multidão de pessoas, grupos e instituições necessárias para operar o sistema pode ser limitada ou revogada. Depois vamos entrar em argumentos. Os requisitos e os efeitos das políticas do passado do regime, de alguma forma, limitam sua capacidade atual de adotar e implementar políticas conflitantes. O sistema pode se tornar rotineiro em sua operação, menos capaz de se adaptar rapidamente às novas situações. O pessoal e os recursos já deslocados para as tarefas existentes não estarão facilmente disponíveis para novas necessidades. Os subordinados, com medo de desagradar seus superiores, podem não relatar informações precisas ou completas necessárias pelos ditadores para tomar decisões. A ideologia pode a ideologia pode corroer mitos e símbolos do sistema podem se tornar instáveis. Se uma forte ideologia estiver presente, que influencia a visão da realidade das pessoas, a firme adesão a ela pode causar desatenção às condições e necessidades reais. Isso é praticamente o que nós estamos aqui a fazer. Quer dizer, nós estamos aqui, eu vou parar nesse ponto porque é um ponto muito interessante relativamente ao exercício que a gente está aqui a desempenhar, não é? Nós, por exemplo, estamos a apresentar uma nova proposta, ou seja, estamos a propor um novo paradigma, não é? Que contrapõe a realidade ditatorial vigente em Angola. Quanto maior for a adesão a esta ideologia, a este paradigma que está a ser apresentado por nós, que é o desafio político, não é? Que visa, que é uma luta que visa derrubar a ditadura vigente no país. Quanto maior for a adesão a este paradigma, maior é as fraquezas, não é, do regime vigente. Ou seja, aí o regime estará a sentir-se fraco ou fragilizado, não é? Entanto, são vários elementos que espelham de forma concreta as fragilidades de uma ditadura. E como não podemos aqui detalhar então, de forma são muito esses vários elementos que extensiva, então eu gostaria que o Jaime também dissesse alguma coisa. Por exemplo, o primeiro ponto que o manual nos apresenta é a possibilidade de limitar ou revogar a cooperação, ou seja, caso haja essa possibilidade de aqueles que cooperam com o próprio regime limitarem ou revogarem tal cooperação, não é? Podem então também deixar fraco a própria ditadura. Tem alguns comentários adicionais? Sim, pronto, conforme o companheiro Kim fez menção, o professor Domingos da Cruz, nesse material, apresenta-nos 18 pontos que são tidas como fraquezas de uma ditadura. Né? Pronto. Com base no primeiro ponto, a ideia é essa: as ditaduras são alimentadas, né, pela população, né, pelo apoio popular. E quando a população, o grupo daqueles que ajudavam a permanecer ou a sustentar ou a fazer manutenção do poder das ditaduras, se distanciarem dos caprichos da ditadura, ali sim a ditadura entra em declínio também. É com base essa primeira questão que a não cooperação, a gente fez menção na questão do desafio político, que o primeiro desafio político é a não cooperação com as instituições públicas ou instituições ditatoriais. Então pronto, esse é o primeiro ponto.
E lá foi seguindo, não sei se posso avançar, né? Sim, foi seguindo. Há um outro ponto, há um segundo ponto, né? Há o segundo e há mais. Eu queria... Os requisitos, deixa-me só fazer uma leitura breve, não é? Os requisitos e os efeitos das políticas do passado, do regime, de alguma forma limitam sua capacidade atual de adotar e implementar políticas conflitantes. Plenamente de acordo. Sim. Nós temos um partido-Estado, o MPLA, que vem desde 1975. Há muitos passivos deste mesmo partido. Logo, esses passivos, de certa forma, tiram a credibilidade de qual seja o atual dirigente deste partido, nesse caso, o que governa esse país. Porque os passivos deixados pelos seus antecessores descredibilizam na totalidade e fazem com que já ninguém caia na sua cantada e governa no vazio. Então, há essa possibilidade de as pessoas não legitimarem o atual, por mais que seja novo, porque é parte de um sistema ditatorial antigo. Jaime, quanto ainda a este ponto, há um exemplo que eu gostava de partilhar com os companheiros, não é? Que é o acontecimento do 27 de maio. Sim, né? sim. Esse acontecimento temos o 27 de maio, sim, Sexta-feira Sangrenta, temos o Monte Sume, temos a questão dos presos, Zungueiras torturadas constantemente, jornalistas Ricardo de Melo, entre outros, que foram assassinados pela liberdade de expressão, processo 15+2 de 2015. Esses passivos todos fazem com que reduzam a credibilidade de quer seja que líder desse partido. Mesmo pintado, não há credibilidade ao João Lourenço, neste caso, citarmos os nomes conforme a realidade, ao João Lourenço, porque foi parte, não foi indivíduo alheio a essa realidade. Exato. Foi parte desta chacina toda ou deste sistema que matou muita gente. Então, esses passivos fazem com que hoje um indivíduo formado, um indivíduo com capacidade racional não acredite nas suas balelas, nas suas cantadas. E pronto, é a tal questão que quando o autor continua, que quando os intelectuais começam a entender o seu real papel de questionar, isto também se torna como fraqueza da ditadura. Porque o que acontece? Os ditadores, a pobreza e analfabetismo é uma das vias, é um dos meios de manter controle da ignorância à sua população. E quando esse povo pesquisa, estuda, questiona, aqui, de certa forma, amedronta quem detém o poder de forma absoluta, né? E se torna uma fraqueza. Esse juízo que estamos a ter aqui, em nome do secretário da imprensa, Moana Angola, Kika Bandasul e Jaime MC, é um ato intelectual, é um raciocínio intelectual, se assim posso dizer, ou uma outra expressão que não me vem agora, porque são indivíduos que têm um pouquinho ou que têm instrução, é que têm essa capacidade de analisar, de contextualizar e pronto, e trazer algumas soluções e apontarem caminho para a destituição de um ditador, para a implantação de um regime democrático. No entanto, quando os intelectuais começam a perceber o seu real papel, isto também se torna como uma das fraquezas do regime. Então, precisamos apontarmos e anotarmos estas fraquezas alocadas pelo autor e outras que nós podemos determinar no campo, porque é uma coisa que a gente escreve, mas a prática depois nos apresenta outras fraquezas ao nosso favor para destituirmos o ditador. Mas isto nós não podemos, de certa forma, mostrarmos na totalidade quais são as fraquezas do ditador, porque isso poderá dar um pouquinho de contenção, um pouquinho de robustez ou atenção do ditador a se reinventar, a se renovar e a dificultar aquilo que é a nossa atuação. Então, pronto, é nessa base. Sim, a dificuldade de inovação também é um dos pontos que praticamente ditam, né? ou fazem aqui, ou constitui uma das fraquezas de uma ditadura. E quem tem alguma
ideia quanto a isso, não é? Sim, relativamente a este ponto de renovação, não é? É isso? Sim, a dificuldade de inovação, não é? As ditaduras obrigado. têm A dificuldade tem aquela dificuldade de inovar, não é? De se reinventar. Exatamente, tem tudo a ver com abertura, ok? Abrir mão, ok? Porque a ditadura o que a ditadura tem de característico é o hábito antigo, é o hábito velho, Exato. ok? E a ditadura, ela procura ser dura no tempo e no espaço, ok? E a ditadura não aprende nem sequer com a sua própria experiências amargas, ok? No entanto, quando se tenta exigir maior abertura, ou ponderação nos atos de arbitrariedade, nos atos de impunidade, a ditadura sente-se confrontada. E aí é onde se vê a vulnerabilidade da ditadura. É que ela chega a um ponto tal em que a única coisa que ela consegue manifestar é a violência, a única coisa que ela consegue manifestar é a intolerância, ok? E ela não consegue dar abertura, ela não consegue se reinventar, ok? E nós temos o caso, por exemplo, da nossa realidade, em que estão vários simpósios, debates, várias tentativas que já ocorreram ao ponto de se persuadir o regime a tentar dar maior abertura, não é? A liberdade de imprensa e de expressão, mas não há isso, não acontece. Por que não acontece? Porque a ditadura tem esta dificuldade, porque a ditadura vê que por mais que não lhe falte vontade, não é? Hipoteticamente, que não lhe falte vontade de garantir ou de conceder essa abertura, mas ela sabe que essa abertura é uma forte ameaça a si mesma, porque esta abertura vai pressupor que posteriormente ela vai ser atacada, ela vai ser confrontada, ela vai ser questionada. No entanto, a ditadura ela procura cada vez mais fechar a sociedade. Então, quanto mais ela procura fechar a sociedade por si só também não vai se conformar com esta cultura fechada, não é? Esta cultura do silêncio, esta cultura do medo, porque os recursos que a ditadura, não é? Que as ditaduras nesse caso buscam ou fazem ou servem-se deles como meios, não é? São recursos que por si só já fomentam, não é? Já fomentam, digamos, a resistência. Okay? Já fomentam o colapso do próprio poder. No entanto, a questão da inovação é um caso novo, é um caso, até chega a ser uma coisa alérgica em relação às ditaduras. No entanto, há coisas, só para terminar já, não é para não ser muito repetitivo, há de certa forma aquilo que o Jaime acabou por dizer agora. Nós estamos aqui por uma questão também estratégica, não é? Mas de certa forma a ditadura também acompanha o nosso espaço e pode melhorar na sua forma nos seus modos operantes. Mas ainda assim há determinados aspectos que a ditadura não está. Não é? Não é que a gente esteja aqui a subestimar o poder ou a capacidade estratégica do nosso oponente, mas a ditadura não está preparada para determinados aspectos que são reais ou que são aspectos ligados a uma sociedade verdadeiramente democrática. Jaime, o Kim faz aqui menção, fala sobre faz aqui menção da ideia de recursos, né? E entende-se por recursos os recursos humanos e os recursos materiais, não é? Esses recursos, a indisponibilidade desses recursos, ou seja, quando esses recursos já se encontram alocados, não é? Há uma dificuldade, por exemplo, de estarem disponíveis para
uma outra atividade. Imaginemos aqui que trata-se de recursos humanos, por exemplo, não é se determinados técnicos, determinados funcionários já estão ligados a uma atividade ao serviço da própria ditadura, dificilmente eles estarão disponíveis para exercerem uma outra atividade. Então aqui também parece que, segundo o que diz aqui o manual, há também aqui uma fragilidade das próprias ditaduras. Sim, há fragilidades, porque as ditaduras têm, o fio último da ditadura é manter controle de todos, né? E ter uma opinião, ideia completamente telecomandada, né? Essa é a ideia. Uniformizada. E quem pensa contrário a isso, para eles é uma ameaça. Então dá uma educação igual ao Mano Angola, ao Jaime MC, ao Kim, envolvido há alguns anos. Mano Angola traz ideias, debates que os restantes dos seus colegas não trazem. É porque, pronto, aqui isso para a ditadura é uma fraqueza também. E existe isso de mantê-los todos ao seu controle para não dar possibilidade, né, de fazerem outras atividades. Mas o que nós temos dito, quer o ponto que o moderador levanta agora, quer os crimes contra a humanidade, é uma das fraquezas do regime ditatorial, né? Nós temos, por exemplo, esses elementos todos. Sabemos que os crimes contra a humanidade não prescrevem. Logo, há organismos internacionais, né, onde nós, enquanto cidadão, podemos recorrer para responsabilizarmos esse Estado ditatorial. Mas pronto, é para dizer que há muitas fraquezas. O que falta agora é, com base no conhecimento que se tem, com base nessas informações que estamos aqui a passar, criarmos um plano estratégico, né, um projeto, por exemplo, político, filosófico de nação, né, para destituir o ditador, ou derrubarmos o ditador. Não destituir para implantar uma outra ditadura, não destituir a ditadura para implantar um Estado novo, que a gente tanto almeja. E o autor continua, quando fala das diferenças regionais, de classes culturais ou nacionais, né, que podem se tornar agudas. Ou seja, um indivíduo de Lumbalanguimbo e um indivíduo da Mutamba, de plena certeza, o da Mutamba acha que o país está bom. É que esse indivíduo que governa tem de continuar. Mas o indivíduo do Lumbalanguimbo entende que isso está tudo mal, se tiver consciência. Porque aqui não há serviços sociais, não há serviços, ou não há políticas públicas execuíveis ou eficazes para essa comunidade. Logo, a forma de olhar e apostar e abraçar a destituição desse ditador é diferente do indivíduo que está repleto. O indivíduo que é uma minoria que foi favorecida pelos ditadores. Olha, estamos a falar a maioria da população é pobre. Se não é pobre, é miserável. E podemos baixar sendo paupérrima. Logo, essa desigualdade, essa diferença regional, das assimetrias, do ponto de vista político, econômico e cultural e social, faz com que também se torne uma fraqueza do regime. Dali que, em estados normais, é impensável um ditador ganhar na região que não há água, não há energia. Só ganha porque essa população está inconsciente. Não sabe quais são os fins específicos de um Estado ou do governo. Então, pronto, são fraquezas do regime, todos esses que citamos e demais que o autor apresenta neste livro, e mais outros que, do ponto de vista estratégico, achamos não ser ético, né? Ou, pronto, não é estratégico apresentarmos aqui, porque pode fazer parte de um estudo minucioso com individualidades, com organizações, com grupos de pressão, para juntos delimitarmos e traçarmos estratégia para destituirmos esse regime com esses elementos que a gente alocou e entre outros que a gente não frisou aqui. Mas as fraquezas do regime são os pontos fracos. A palavra diz fraqueza, é mesmo os pontos fracos que a população, os oprimidos, devem usar para derrubá-los. Ou seja, se pela via de força não é possível, porque o ditador é que detém o poder e o monopólio das forças de segurança, das armas, do dinheiro, da gestão e mais, nós podemos sentar e refletirmos que, se pela arma não é possível, porque não temos e não se aconselha, nós optamos pelo desafio político e, com base a isso, vamos encontrar métodos democráticos com paz,
que poderemos usar para destituir e derrubarmos aqueles que detêm o poder por intermédio da força. Então, são esses elementos que a gente frisou aqui. Ok, muito obrigado, Jaime. Nós vamos agora para um curto intervalo, são por aí 10 segundos, 15 segundos, e logo estamos aqui novamente para continuarmos a nossa discussão. Estamos de volta então, falávamos das fraquezas das ditaduras e referimos aqui das fraquezas objetivas, ou seja, extensíveis a qualquer regime ditatorial, mas também sabemos que existem particularidades, tendo em conta o contexto político e social de uma sociedade política. Mas aqui nós estamos a apresentar de forma objetiva, e porque até são resultados de uma investigação científica, não é? E essa investigação científica, como sabe-se, é uma investigação que traz conhecimentos objetivos, não é? Que trazem respostas objetivas a problemas que vamos levantando. E dando continuidade ao que nós tivemos aqui ao que nós estamos aqui a discutir, há uma outra fraqueza que também o nosso manual nos apresenta, que é a indisponibilidade dos recursos. Já falamos dessa, não é? Que é a omissão de algumas informações pelos subordinados, né? Há informações que pelo facto de o subordinado ter a ideia de quem é o chefe, qual é a sua característica, não é? Aquele receio, às vezes, de passar a informação, uma dada informação, tendo em conta a característica do próprio chefe, pode também constituir uma fraqueza da ditadura. Quero fazer um comentário sobre isso? Não, de facto, isso não deixa de ser, não é? Isso é um aspecto meramente psicológico, não é? Geralmente, sabe-se de que nas ditaduras o posicionamento ou o estado psicoemocional dos superiores hierárquicos é arrogância, não é? É arrogância, é a intolerância, é a petulância, e de certa forma o subordinado, só de saber que ao transmitir determinada informação indesejada por parte do seu superior hierárquico, o superior hierárquico vai reagir, mais verdadeira que seja, por exemplo, vamos supor, não é? Vamos supor, ele manda deter, não é? Não é? Vamos, tipo, do ponto de vista do órgão de segurança e de defesa, não é? O comandante da operação manda o seu inferior, não é? O seu inferior hierárquico deter o manifestante, e por sua vez ele não tenha sucesso nesta operação. Então ele não vai dizer ao chefe que eu consegui deter prende o motoqueiro, o mazungueiro, o cidadão. Então o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? Vai bater terceiro, ok? Poderá até bater ou prender um inocente. É os casos que a gente tem visto, pelo facto deles exigirem que as autoridades devem a todo custo deter os manifestantes, muitas vezes acabam por deter cidadãos que estavam a cumprir os seus afazeres. Okay? Senhoras zungueiras que estavam a comercializar os seus produtos a fim de levarem alguma coisa a casa para alimentar a família, são detidas. Por quê? Porque estavam no local em que a manifestação, que era suposto decorrer a manifestação. Não é? Tudo isso são
situações que espelham determinada vulnerabilidade por parte, ou determinadas fraquezas por parte da ditadura. Porque imaginemos, não é? Na comunidade todos sabem que o Mano Angola é um professor, o Mano Angola até é uma pessoa avessa à política, porque nós aqui em Angola também temos esse tipo de concidadãos, não é? Que nem querem mesmo saber da política. O Mano Angola até leva a sua vida de forma pacata e certo dia o Mano Angola é detido. E a comunidade depois fica toda ela pasmada, mas como é que o Mano Angola foi detido? E quando vai se saber é que não, o Mano Angola foi detido porque estava de passagem, mas por coincidência passou por lá onde era suposto decorrer uma manifestação. E depois as pessoas vão se perguntar, mas afinal é verdade o que se tem dito relativamente aos manifestantes. Os manifestantes afinal são prendidos ou apreendidos não pelo facto de serem arruaceiros como se tem feito passar, é porque há uma força repressiva tão musculada que atua de uma forma arbitrária contra os manifestantes. Aí já está-se a mobilizar a população, já está-se a mobilizar aquela comunidade, a fim dela também se rever na causa que os manifestantes levam a cabo. Então, são essas vulnerabilidades que o regime ou as ditaduras não conseguem, não é, analisar, ou não chegam a levar em conta, não é? Então, são pequenos pormenores que levam com que as ditaduras acabam por colapsar. Muito bom, Jaime. Há mais um ponto, e são vários os pontos, né? São 18. Nós vamos fazer um comentário a cada um deles, e é isso que estamos a fazer. Há um outro ponto aqui que tem a ver com a ideologia, né? A própria ideologia que sustenta a ditadura. Essa ideologia pode corroer, não é? Mitos e símbolos do sistema podem se tornar instáveis, não é? O que esse ponto quer nos dizer? Não, a ideologia, quando estamos a falar de ideologia, estamos a falar da ideia que norteia um grupo, né? Diferente, vai lá, da filosofia, diferente de filosofia, vamos lá. Então a ideologia é que lidera um grupo, é que conduz um grupo. Então o MPLA, qual é essa ideologia de matriz comunista, né? Que depois da queda do bloco socialista, esta ideologia ficou minimamente ultrapassada e adotou-se aquilo que é formalmente o multipartidarismo, mas com comportamentos da velharada, ou com comportamentos ideologicamente comunistas, assim podemos também dizer. No entanto, essas ideologias que o MPLA apresenta podem, de certa forma, desfazer a credibilidade, manchar a reputação de algumas individualidades filiadas ao próprio MPLA e de certa forma, desacreditar alguns símbolos nacionais. Nós aqui temos símbolos nacionais que se confundem com símbolos do partido. Há uma confusão tremenda que a pessoa olha até para a bandeira da República com agoniação ou com vergonha, com repulsa, porque é idêntica à bandeira de um partido do mal que implantou terror, implantou desgraça, miséria na vida do povo angolano. No entanto, estas questões ideológicas, quando surge um outro grupo com ideologia mais evoluída, mais avançada, faz com que o povo se reveja na ideologia nova, com um pouquinho de racionalidade e com mais entrega, com mais realismo político do que aquela ficção que podemos identificá-lo como sendo o mestre dos macacos ou governação de truques, né? Uma ficção política. Então, esta situação que acontece e que pode acontecer num sufrágio universal, onde elementos novos ao cenário político atraiam mais aceitação, mais visibilidade e mais simpatia popular, porque trazem ideologias novas e trazem visões e imagens novos, vai lá, naquilo que é os modos vivendi e operandi deste sistema ditatorial. Então, todos aqueles que fazerem parte ao núcleo duro para derrubar o regime ditatorial tende de apresentar novidades, né? Porque é com base na novidade que poderá atrair a atenção e a aceitação da população.
Então, é nesta perspectiva que a ideologia é, de certa forma, importância ou de extrema importância para o alcance daquilo que tanto almejamos ou para não aceitação, como é o caso do MPLA. O povo todo está cansado com o regime ditatorial implantado em 75 pelo MPLA e está à procura de alternativas, né? Essa alternativa pode ser ideologia nova, contrária a essa que nos impuseram a este lamaçal, né? Ou ainda que nos impuseram a esta montanha do mal. Kim, ajuda-nos só aqui, né, neste ponto, acho eu muito interessante, que tem que ver com o excesso regulamentar, ou seja, o regulamento excessivo, controles, né? Os controles ou os regulamentos excessivos podem também tornar ineficazes as políticas e a operação do sistema, não é? Esse ponto tem a ver com a burocracia, esse ponto, não é? Não tem a ver com a burocracia. Tem a ver com, depois da burocracia, não é? Há aí um outro ponto que nos apresenta. Os conflitos institucionais. A deterioração da eficiência e competência da burocracia, é isso que querias dizer? Uhum. Exato. Ou controles e regulamentos excessivos podem tornar ineficazes as políticas e operações do sistema. É o mesmo ponto, não é? Exato. Pois. Aqui estamos a falar da burocracia, não é? Nós, às vezes, não temos, ou não fizemos a mais pálida ideia de quantos concidadãos diariamente frustram-se, não é? Pela vingança que lhes é feita a nível das instituições públicas quando vão em busca de um serviço público. Okay? Nos hospitais, nos postos de identificações e muito mais. Quer dizer, só isso em si já frustra o cidadão a pensar na alternativa, a pensar na alternância do poder. Okay? Porque o cidadão, a frustração do cidadão vai lhe levar de uma forma intuitiva a pensar na possibilidade de pôr um outro gestor naquele lugar. Okay? E a possibilidade dele pôr um outro gestor naquele lugar vai lhe convencer de que é necessário que haja alternância. Porque ainda que venha um outro gestor mais derivado deste mesmo regime vigente, o cenário será a mesma coisa. Bem, mas até que ponto, desculpa Kim, até que ponto essa ineficiência na burocracia, na burocracia no caso, e o excesso regulamento ou excesso regulamento ou regulamento excessivo podem pôr em causa a operação do sistema ditatorial? Até que ponto? Ao ponto de que as ditaduras não deixam de aparentemente ter boas intenções também, se assim podemos dizer, não é? Por exemplo, ele vai prometer, vamos fornecer água a todo cidadão, não é? Vamos fornecer água a todo Nambangongo, por exemplo, que é a minha terra, não é? Haver água a todo Nambangongo. Mas por uma questão de burocracia, o poder está todo centralizado e concentrado na capital, que é Luanda, quer dizer, para se fornecer a água, os materiais e muito mais, não é? É preciso que se espere da boa vontade ou da vontade unilateral do governo central. E isto já vai dificultar que o fornecimento da água venha a ser de forma equitativa e qualitativa. Okay? Já vai dificultar aqui a questão da ineficácia, não é? Ou da ineficácia das políticas públicas. Okay? Eles têm as políticas públicas, mas essas políticas públicas, dada o excesso de burocracia, não é? O excesso do controle do poder, então elas acabam por ser ineficazes, não é? E isso depois vai alimentar o quê? Vai alimentar a insurreição, vai alimentar o sentimento de revolta por parte da comunidade, por parte do cidadão. Então, esta questão também reflete a fraqueza, não é, da ditadura. Porque uma das piores coisas que a ditadura tem em excesso é a questão da não fiscalização. Okay? Então, quando não se fiscaliza, banaliza-se a administração pública. Quando se banaliza a administração pública, banaliza-se a questão da eficácia dos serviços públicos.
E quando tudo isso acontece, estamos a dizer basicamente que é a vulnerabilidade desse regime, não é? Porque o povo, as massas, ficam convencidos de uma vez por todas de que estamos diante de um regime que merece a todo custo ser removido do poder. Jaime, há aqui uma questão, há aqui um outro ponto, desculpe, que vamos transformá-lo em questão, que tem a ver com os conflitos internos no regime, não é? Aquele conceito de caça às bruxas, não é? Podem também constituir uma das fragilidades de um sistema ditatorial. Certo. As rivalidades internas, que é tida como um dos pontos, né, como das fraquezas da ditadura, é, por exemplo, a situação recente. Vamos citar os nomes: o engenheiro Venâncio foi combatido, perseguido internamente por ser um dos que manifestou a vontade de concorrer, se candidatar à presidência do seu partido, MPLA. Aquela perseguição, o tumulto todo que causou, aquilo causa um desconforto social ou nacional e é tida também como uma das fraquezas do regime. Então vejamos, se apareceu um engenheiro que manifestou a vontade, e se aparecesse 4 pessoas, então, se aparecesse 4 pessoas a manifestarem totalmente descontentes, aquilo de certeza fragiliza e pode, sim senhora, derrubar um governo ditatorial. Não estamos a dizer que seja melhor, não, mas estamos a dizer que esses conflitos internos, das rivalidades internas, são também tidas como uma das fraquezas das ditaduras, porque chega um momento que o mais velho, aqui nós temos até um filósofo, se posso dizer, o político, Jonas Melhor me dizia, que daqui a 20 anos eles vão se matar entre eles, o conflito começa internamente. É essa ideia de uma das fraquezas das ditaduras, que chega uma fase que os de fora têm medo, porque vende-se esse medo, mas internamente puxa seus tapetes e há reações, há tumulto, e depois a gente encontra que eles já partiram suas cabeças e dá-se um trabalho meio andado para nós, recolhemos todos, jogamos todos para o esquecimento ou para a história e damos um destino como deve ser a esse país, né? Então é essas fraquezas internas das rivalidades que se tornam certamente como sendo uma das fraquezas dos regimes ditatoriais. Jaime, olha, este ponto que tem a ver com as rivalidades internas, não é? E pessoais, as hostilidades dentro do próprio regime, nós ainda vamos voltar a abordar, quero crer que o tempo vai nos permitir, mas então vamos passar aqui para um outro ponto, que é a inquietação da classe crítica. Estamos a falar dos estudantes universitários, né, que em certas realidades do mundo, por exemplo, quem precipita uma revolução são estudantes universitários, né? Professores, acadêmicos, intelectuais e etc, não é? Então essa inquietação da classe crítica pode também constituir uma fraqueza à ditadura. Eu acho que essa questão fica já para... Fica por quê? Sim, mas quem vai fazer o comentário de forma brevíssima, não é? Sim, agradeceria mesmo. Sim, até quanto a este ponto, isso é histórico, não é? Vamos trazer aqui como exemplo o caso do 25 de Abril, né, em Portugal, em 1974. Foi uma insurreição popular, mormente incentivada pelos estudantes, não é? Poetas. Sim, mas aí houve, sobretudo, a participação proativa da massa estudantil, não é? Portanto, isso também quando a massa estudantil recebe uma educação que vale a pena, não é? Não é o nosso caso, por exemplo, não é? Nós temos por dia ou por ano, agora já há uma gama considerável de licenciados, mas são os mesmos que nem sequer procuram questionar o poder, nem sequer procuram dar um rumo diferente à nação, simplesmente estão embebedados pelo que também é legítimo, né? Mas pelo olhar, digamos, da realização dos seus intentos pessoais, não é? Ou os seus intentos pessoais. Mas, todavia,
quando a massa estudantil ganha noção, ganha consciência consciência sobre a realidade sociopolítica do país e procura ser parte da solução, aí o poder ditatorial vê-se ameaçado fortemente. Muito bom, muito bom. E com base a isso, desculpa, os ditadores não formam intelectuais. Os ditadores formam papagaios, máquinas de ressonância, e formam isso. No entanto, é isso que nós temos para a nossa realidade, analfabetos funcionais. Não importa o seu nível de escolaridade, mas na sua maioria são analfabetos funcionais. Mas não estamos a dizer que são todos eles, né? Há em cada sala pelo menos 3 ou 4 que pensam com seu próprio cérebro, com sua própria cabeça. Mas o restante segue um comando que o regime ditatorial implantou para as mentes dessas pessoas. Então, há essa situação, aquilo que o Kim diz, que depende da educação que lhe é passado, ou que lhe é dado. É essa situação. Nós temos grandes mudanças a nível do mundo, que foi impulsionados pelos acadêmicos, né? Os doutrinadores, os grandes debates, o método crítico e analítico, aprende-se na academia, vem da academia. O de fora acredita, o senso comum, o conhecimento vulgar, né? O conhecimento filosófico e científico aprende-se na academia. E é a partir dali onde o indivíduo sai com qual é a sua tarefa. Hoje temos acadêmicos que não sabem o que é um direito, o que é um dever. O acadêmico é mais perturbador, é mais confuso que o indivíduo que não teve escolaridade, mas acompanha a música rap, mas acompanha os debates de pessoas que pensam diferente e vai lá, tem referências como músicos e mais, tu consegues ver até aqui. Então, há essa letargia que eu posso até dizer que temos mesmo, na sua maioria, analfabetos funcionais e não acadêmico. Acadêmico conta-se nos dedos, né? É essa situação que faz com que o regime se vaideça. Hoje há muitas escolas e colégios, há muitos institutos, há muitas universidades, há muitas faculdades, mas o pensamento continua rudimentar, continua completamente atrasado. Mas eu volto a dizer, para todos que estamos a acompanhar, que não está a dizer todos em uma escola. Em uma sala poderás encontrar 2 ou 3. 2 ou 3, numa sala de 40 ou 30 pessoas. Todos seguem um comando. É isso, que esses 2 ou 3 ou são ativistas, ou são artistas, ou são opositores. Infelizmente é isso que nós temos na minha análise. Sim, quem pode intervir, esteja à vontade. Para essa questão, particularmente, né, Jaime, também devemos ser realistas, não é? Não podemos esperar muito das ditaduras. A ditadura também não pode formar... Foi isso que eu disse, companheiro. Ditadores formam papagaios e analfabetos funcionais. Ser revolucionário. Mas era necessário que garantissem o mínimo, não é, a nível do sistema educacional. Agora, tudo o resto dependeria da própria consciência individual de cada oprimido. Também falou a questão da educação, conta muito, né? A educação de base, né? Conta muito. Exatamente, não é? E nós estamos aqui a ver a nossa realidade, que não há uma educação libertária, quer seja na igreja, quer seja na escola, quer seja na família, só para não dizer na sociedade. Portanto, tudo isso dificulta, não é, a questão da elaboração de uma consciência crítica, não é, saudável, uma consciência crítica sã. No entanto, para tudo isto, é necessário apenas que haja uma minoria, ok? Ainda que seja uma minoria, mas essa minoria deve saber conduzir as emoções da larga maioria que estão ainda, estão ainda na sepultura da irracionalidade, okay? Ainda encontram-se na caverna da ditadura, ok? Então, esta minoria, não queremos aqui nos vangloriar, não é? De uma forma arrogante, mas nós fizemos parte dela, ok? Nós estamos aqui como sentinelas, ok? Estamos aqui a dar palpites para que a maioria se liberte, para que a maioria acorde desse sono profundo, ok? Mas é necessário que a gente ganhe responsabilidade
não é? Ou tenha consciência da nossa responsabilidade e que de forma paulatina e consistente vamos também instigar, não é? A maioria a se descobrir para que juntos mudemos o quadro drástico que vivemos. Não é? Ok, Jaime, vou passar agora para o Jaime, né? Rapidamente, para atendermos também a questão do tempo, né? Conseguirmos desenvolver mais objetividade a nossa temática. Aqui um outro ponto que nos é avançado pelo manual, que tem a ver com a apatia do público, né? Essa apatia pode também fragilizar um regime ditatorial, ou seja, quando o público em geral, ao longo do tempo, pode tornar-se apático, cético, até mesmo hostil ao regime, né? E aí o regime pode também mostrar, ou pode corroer, né? Pode mostrar fragilidade, pode corroer. Acho que este ponto é igual, ou liga-se a outros pontos que já desenvolvemos, né? Porque chega uma fase que nós falamos dos acadêmicos. Que nós muitas das vezes mencionamos nas redes sociais, né? A estrutura apodrecida, o sistema apodrecido. Pronto, é nessa perspectiva. Se por um lado espera-se dos acadêmicos, depois espera-se daquilo que é os conflitos internos, né, dos ditadores, aqui estamos a dizer que, mesmo não sendo acadêmico, o povo em geral pode cansar-se, né, deste ditador. Por exemplo, essa perspectiva é todo cidadão, não importa a sua classe, não importa a sua idade, não importa que sigla pertence, mas sente-se farto com a situação e o andamento conforme é conduzido o país. É nessa perspectiva que todo mundo, o povo em geral, pode ser cético, porque percebeu que desde 75, 92, 2008, mesmas promessas, e nem se cumpre pela metade, não precisamos ser acadêmicos, não precisamos ser de qualquer sigla para entendermos que não há solução com essa gente. É nessa perspectiva que esse ponto se enquadra de forma sintética para economizarmos, se calhar. Exato. Muito obrigado mesmo, Jaime. Kim, vou passar por ti. Os órgãos de segurança numa ditadura, e refiro-me à polícia e às forças armadas, podem também agir para alcançar seus próprios objetivos, né? E neste caso, agindo contrariamente àquilo que são os ditames do regime. E sendo assim, podem fragilizar o regime por via, por exemplo, de um golpe de Estado, né? O que tens a dizer quanto a este ponto? Quanto a este ponto, os órgãos de segurança e de defesa podem também atuar, ou deviam atuar, não é, a favor do interesse nacional, não é, a favor da vontade soberana do povo. Mas não é o caso, nem ditaduras, não é o caso, sobretudo quando a corrente ditatorial se estende até para os órgãos de segurança e de defesa, nesse caso quando nós temos uma ditadura militar, não é? E o nosso caso é basicamente isso, não é? Nós temos o presidente que é comandante em chefe. Não, aqui é assim, não, eu vou chegar até ali, eu vou chegar da ditadura, se for civil ou militar, mas esses órgãos de segurança podem agir tendo em conta exatamente. Eu chegaria até ali. E até que ponto isso vem? Eu chegaria até ali. Para o nosso caso, não vou descurar, não é, essa possibilidade de que num dia poderá vir a acontecer, mas para a nossa realidade em concreto é difícil. Por que é difícil? Porque nós temos uma elite militar, não é, que foi forjada à base da conveniência política do partido no poder, não é? E nós estamos a ver a história de muitos generais que no fundo não são generais, são patentes de gabinetes e muito mais. Então, dificilmente esses vão se rever no interesse nacional ou no interesse que visa pôr em causa a agenda do regime vigente. E também vamos olhar para as regalias, imunidades que essas altas patentes desses órgãos ostentam, não é? Então, é difícil isso acontecer. E, por outro lado,
para nós que somos apologistas, não é? Da revolução não violenta, o golpe de Estado não nos dignifica. Por que não nos dignifica? Em primeiro lugar, na minha visão, o golpe de Estado é uma revolução que visa substituir uma elite para outra elite, ou seja, a elite dominante dentro da elite dominante, uma elite, um grupo de satisfeitos, não é? Que desejam ou que aspiram a alcançar o estatuto mais alto da elite, e só assim é que eles vão perpetrar o golpe de Estado para poder lá chegar. Mas eles não chegam lá por uma questão de salvaguardar os interesses nacional, não é? E isso não alimenta, de certa forma, ou não devia sequer agradar o interesse coletivo, porque nós estamos a ver que o golpe de Estado, quando, né, por exemplo, nós vemos em determinados países, conforme países africanos nesse caso, conforme são rotulados como países francófonos, não é? Que são campeões em golpe de Estado, estamos a ver como é que a elite que substitui, a elite destituída se comporta no poder, não é? Então, o golpe de Estado... Deixa só dar um ponto aqui, com base a isso. Com base à questão colocada, exato, tenho um contributo. Jaime, eu assim muito rápido mesmo. Exatamente. Sim. Com base no desafio político que nos propomos a seguir, né? Se criarmos estratégias e agendas, programas muito bem concertadas, no dia da atuação, esses agentes, já descontentes, fartos com a condução do ditador, poderão juntar-se àquilo que é a vontade popular, nessa perspectiva, que poderá não ser eles a tomar a iniciativa, mas poderão não agir conforme deviam agir se não houvesse um projeto político de nação estruturado por um grupo. É nessa perspectiva que eu queria aqui acrescentar. Mas não estamos a dizer que são eles que vão estar na frente, mas a atuação é diferente. Eu, pela minha experiência, eu acho que dos companheiros também, já algumas vezes encontramos a gente que disseram: vocês até são poucos, já naquela altura. Se viessem mais, nós até não poderíamos conseguir fazer nada. E com o tempo provou-se que de 2020 para essa parte, e a população aderia às manifestações de certa forma, onde quem ia para reprimir se tornava minúsculo naquele meio. A única coisa é render-se à vontade popular e acompanhar os manifestantes até o seu destino e voltar para a sua residência. Diferente daquilo que acontecia no tempo dos Caenches, que o senhor Bento Scangamba, o irresponsável de primeira, colocava indivíduos drogados, caenches de artes marciais a torturar manifestantes. Mas com o tempo, os caenches se tornaram minúsculos, os agentes a paisano tornaram-se minúsculos, que nada mais senão acompanhar a manifestação, porque, pronto, entendiam que se isso cair, também não perde muita coisa, porque é o país dele que ganha. É dessa perspectiva. Não era só esse contributo que eu queria para não ficarmos presos neste ponto, né? Eu gostava, porque há aqui ainda outros pontos que precisamos desenvolver, e agradeceria se os companheiros fossem um bocadinho mais sintéticos, e o ponto a seguir tem a ver com a necessidade de consolidação do poder ditatorial, ou seja, quando uma ditadura instala-se, há aquela necessidade de consolidação, né, através do tempo, e isto pode constituir também uma fragilidade para a própria ditadura, não é? Rapidamente já me falta isso é certo, porque pronto, eles precisam se reinventar, e às vezes a reinvenção ou a readaptação e para a aplicação de novas técnicas de dominação poderá levar tempo, né? Isso poderá não ser suficiente e o povo conseguir, de certa forma, encontrar fraquezas ali, atuar com racionalidade e obter resultados benéficos à comunidade. Muito bom, Jaime. Olha, a par desses pontos que nós elencamos aqui, e o autor do livro em análise foi feliz em dizer que, para além dos calcanhares de Aquiles gerais, né, assim, que nós identificamos, pode-se sondar também outros de acordo com o contexto de atuação, ou seja, os pontos que nós analisamos aqui
são objetivamente extensíveis a todo o regime ditatorial. Com efeito, ou contudo, pode-se dar o caso, e dá-se no caso, que tendo em conta o contexto de cada sociedade política, de cada realidade, nós vamos encontrar podemos encontrar outras fragilidades, não é? Há um princípio no qual venho trabalhando, não é? E esse princípio tem a ver, de facto, claro, com a questão aqui que estamos a discutir, mas ele é um princípio análogo à própria ciência econômica e particularmente da microeconomia, não é? O princípio diz o seguinte, ou seja, nesse aspecto, no âmbito econômico, ele diz o seguinte: onde há uma crise, há também oportunidade para investir, não é? Onde há uma crise, há também uma oportunidade para investir. Então, este princípio, e é um princípio que tem a ver com as fraquezas das ditaduras, e tal como disse, é um princípio no qual venho trabalhando, não é? Diz o seguinte: as fraquezas das ditaduras, não é, identificam-se na razão inversa e proporcional das suas forças aparentes. Esse é um princípio da minha autoria e que significa mais ou menos o seguinte: quando nós olhamos para um regime ditatorial, não é? Identificamos elementos que fortificam esse regime e lá detrás desses elementos que constituem praticamente as bases do regime está a fragilidade do regime. Eu queria fazer aqui a colação com uma ideia avançada por um historiador boliviano que sublinhou o seguinte. Ele diz que a chamada, ele elabora um conceito de semelhanças surpreendentes, não é? Quando ele analisa a ditadura, por exemplo, de Salazar e de Simão Bolívar, não é? Na Bolívia, ele diz que encontrou aí semelhanças surpreendentes. Essas semelhanças surpreendentes nós podemos encontrar também nos regimes ditatoriais dos países africanos. Eu gostaria que nós falássemos um bocadinho e de forma abreviada, não é? Sim, dessas semelhanças surpreendentes, não é? Mas para vos dar já a palavra, há fatores, de facto, que propiciam também o surgimento das ditaduras, não é? Esses fatores são fatores objetivos e extensivos a qualquer regime ditatorial, a qualquer realidade, não é? O primeiro deles é as guerras militares, não é? Ou seja, como resultado das guerras, né, alguns regimes ditatoriais surgiram, e depois há um outro fator que é o caos causado pela desagregação do império, e outro fator é a crise da democracia, não é? Então, Jaime, de forma rápida, né? Exato, de forma rápida, quais são então essas semelhanças surpreendentes? Não, as semelhanças ditadura é o contrário da democracia, né? Ditadura pressupõe opressão, repressão, uso desproporcional da força. Logo, isto poderemos encontrar em qualquer ditadura, né? Desde a Esparta antiga, de Xenofonte, a ditadura citada pelo moderador e a nossa realidade, a gente nota que não há muita diferença. Há sempre a mesma forma de agir. Não, mas de forma concreta, por exemplo, no caso da Angola, por exemplo, Jaime, e isso podemos também ver, por exemplo, nas ditaduras, aquelas que surgiram no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Refiro-me, por exemplo, do regime de Mussolini, não é? O fascismo, né? Na Itália, e é muito parecido com o regime da Angola. O que acontece? Normalmente, quando os ditadores tomam o poder, eles começam por eliminar os seus
oponentes dentro mesmo do regime. Isso aconteceu também aqui em Angola. Em 77. Em 77 nós assistimos isso e Mussolini fez exatamente a mesma coisa, e tal como outros ditadores. É a questão do uso desproporcional da força, porque se torna irracional de certa forma, tá? Para perder o poder, usa a força para tudo. Mas isso é característica da ditadura. Se não fosse isso, poderia ser democracia, poderia ser outro tipo de regime. Então, se é ditadura, é porque é contrário mesmo da democracia. Na democracia, os democratas valorizam a opinião contrária, porque é com essas opiniões que se reventam, que criam estratégias e juntos desenvolvem o país, ao passo que há oposição propriamente dita, há liberdade de expressão, há contraditório, há aqueles elementos todos baseados na democracia. Há instituições. Há instituições. Assim, há instituições funcionais, né? Na ditadura. Na democracia há instituições, mas na ditadura há pessoas fortes. Okay? Sim, não é nessa perspectiva de partilha de poderes, né? As pessoas que funcionam, isso que está a tentar dizer aqui. Já na ditadura, a primeira premissa é vender medo à população, né? E não, pronto, dar liberdade de expressão à população para colher o que é de bom que a população pretende trazer. A sacralização, então, exato. A sacralização também, também é um aspecto muito comum, né? Sim, e por detrás da própria sacralização podemos notar, podemos identificar uma fragilidade, né? Sim, há toda uma fragilidade, porque por que se procura sacralizar a figura do líder? Procura sacralizar a figura do líder sob pena de não se permitir que haja uma outra figura concorrente em relação ao líder, ou uma figura que chegue ao mesmo patamar em relação ao patamar em que o líder se encontra, não é? Essa questão dos comportamentos iniciais quando os ditadores ascendem ao poder, por exemplo, matar as vozes contestatárias a nível do seu próprio partido, não é? São todo ato que visam arrumar a casa, porque ele vai para lá, vai para o poder, na intenção de perpetuar-se no poder. Então é necessário arrumar, é necessário ele criar as condições que possam lhe garantir permanecer no poder durante o tempo que ele desejar, não é? Então tudo isso leva-lhe a perseguir os seus correligionários e muito mais, não é? E que são essas práticas que de uma forma genérica reportam aquilo que as ditaduras fazem quanto a desvalorização da dignidade da pessoa humana, não é? Em primeiro lugar é isso, é que a ditadura já não olha a pessoa humana, a ditadura digo a ditadura na perspectiva do Estado moderno, não é? Não é um regime que veio para consolidar ou engrandecer a humanidade, não é? É um regime que veio, de certa forma, para retroceder a humanidade. Governa, revelia. Retroceder a humanidade. Então, todos esses comportamentos de selvageria são inerentes a toda a democracia, a todos os regimes ditatoriais, do ponto de vista universal, né? Jaime, vais aproveitar o teu 1 minuto para concluir mesmo, não é? Respondendo duas questões, ou seja, respondendo uma questão e fazendo comentário noutra, não é? A questão tem que ver com o terror, não é? Que normalmente os regimes ditatoriais tendem a implementar para se manterem no poder e para afugentarem aqueles que tensionam contestar. A outra tem que ver, que é a questão que eu gostava mesmo que fizesse um comentário, sobre os golpes fortes e incisivos contra as fraquezas das ditaduras, né? Quais são esses golpes que pode-se dar identificados tais fraquezas? Ok. Tá bem. Então, rapidamente, 1 minuto. Sim, né? 1 minuto. A primeira questão estava ligada, por favor, ao terror, né? Ao terror, certamente. Exato. Sim. O terror é um instrumento também dos ditadores. Sim, porque ele tem que te vender um medo. Se antigamente nas sociedades, reguladas ou modeladas pelo direito consuetudinário, direito costumeiro, havia práticas que, com o passar do tempo, não eram práticas propriamente dita, era um terror que
os mais velhos naquela altura implantaram nas mentes das pessoas para não tirar nada na lavra que não é dele, para não banhar no rio, porque é um sítio onde se tira água para o consumo. Então, eram esses mitos todos que ajudavam a organizar. Esse terror faz parte também como um mito de se perpetuar e manter no poder, onde o indivíduo terá até medo da sua própria sombra, né? Viverá com silêncio de pedra. Então, esses mitos é mesmo para perpetuar o ditador no poder. Tipo, esse terror, demonstração de força, tudo isso visa atingir o nosso psicológico, né? E sentirmos medo de nós mesmos, de quem nos aproxima. Sabermos que todo mundo pode ser polícia do outro, né? Conforme era na Esparta de Xenofonte. E voltando à situação, com conhecimento das tais fraquezas inerentes à tirania, a Revolução Democrática pode procurar agravar os calcanhares de Aquiles deliberadamente a fim de alterar drasticamente o sistema e desintegrá-lo. Contudo, nós encontramos e determinamos os pontos apresentados pelo autor e aqueles pontos que, de acordo à nossa realidade sociopolítica, cultural, antropológica, também entendemos como sendo importante, pese embora que não faça parte daqui. Com base a isso, temos que encontrar mecanismo, né, e de forma racional para estruturarmos uma ideia e derrubarmos o ditador. Mas, para termos sucesso, para derrubarmos o ditador, ou com base o seu calcanhar de Aquiles, que é as suas fraquezas, precisamos ter em mente aquele preceito do filósofo chinês Sun Tzu, na sua arte de guerra, né? Onde diz que diante de uma larga frente de batalha, procure o ponto mais fraco e ali ataque com a sua maior força. Quer dizer, são vários pontos, mas qual é o mais fraco diante desses todos os pontos alegados? Ali ataca-se com mais força. Exato. E, claro, derrubamos o ditador. Então tens 1 minuto e esse 1 minuto é relativamente também a esta questão que levantamos aqui. Queira fazer um comentário sobre tais golpes, né, golpes fortes, incisivos contra as fraquezas da ditadura, ou seja, identificados os pontos fracos da ditadura, não é? Quais são os golpes que os democratas podem praticamente efetuarem, não é? Quer dizer, os golpes, nós não vamos aqui dizer de uma forma subjetiva, não é? Os golpes devem ser feitos de forma concreta, de acordo com o ponto mais fraco que vier a ser identificado. Exato. Conforme já disse, conforme já recitou o Jaime, à luz do princípio estratégico de Sun Tzu, não é? Quer dizer, nós conhecemos o nosso oponente, vamos estudar a nós mesmos, vamos procurar nos conhecer a nós mesmos, mas também estudar o nosso oponente, não é? Okay. Daí nós vamos identificar os pontos mais fracos, ok? E vamos, de certa forma, atuar com toda a veemência. Bem, mas esses pontos fracos, penso que não foi em nenhum momento, e eu fui analisando, não foi dos pontos que já citamos. Exato, que acabamos de citar. O livro é só questão de contextualizar. Exato, é questão de contextualizar. Exato. Os pontos são esses. Não, nós vamos atuar com toda a veemência que nos caracteriza, ok? E isto deve ser de uma forma pragmática. Nós não podemos adiar os pontos fracos que o regime apresenta, porque exato, tal qual o regime também não tem adiado os pontos fracos que a gente manifesta, não é? Então, isto é um campo, estamos diante de um campo de batalha e aqui ganha quem tirar maior vantagem da vulnerabilidade que cada parte ou que o seu oponente apresentar, não é? Ok, Kim de Andrade, muito obrigado. Obrigado por estar conosco hoje. Jaime, muito obrigado. Muito obrigado. O debate tem sido muito frutífero, não é? E para os que nos acompanham em casa, estamos a terminar agora o programa. Daqui a 15 dias estamos aqui novamente para dar continuidade às nossas análises e esperemos que nos acompanhe, subscreva o canal Observatório da Imprensa, o canal do YouTube, pode também acho que agora já estamos no Facebook, através no Facebook, Epito Repórter. Epito